só pela formação do fórum, mas principalmente pelo desafio de aceitar nos representar nacionalmente, né? No momento onde a gente está com tantos problemas de representatividade, eu tenho muito orgulho de dizer que a Kátia me representa e eu acredito que a Kátia representa a moda, a Kátia representa a moda inclusive, enfim. Então, obrigado pela organização desse fórum, obrigado por me convidar. Professora Ana Cláudia, obrigada por nos receber, sempre tão brilhantemente, tão inspiradoramente. Então, eu gostaria, sem me estender demais, né, de convidar os participantes dessa mesa. Em primeiro lugar, a professora doutora Lina Mara Riso, que tem apoiado muito as questões da moda inclusiva, que tem sido um grande incentivo para nós todos que acreditamos na moda como expressão, no corpo como política, e que nos sentimos muito, muito honrados com a presença dela. Gostaria de convidá-la a compor a mesa. Gostaria de chamar também outra trabalhadora incansável na questão da moda inclusiva, a querida amiga, companheira, Daniela Auler, que é, na verdade, a organizadora do concurso de moda inclusiva, que só cresce a cada ano, que nos dá o maior orgulho. Infelizmente, a Camila, que teria uma participação bastante importante também nessa mesa, teve alguns problemas com as suas crianças, e aí a gente também tem uma grande responsabilidade com isso, a gente pode compreender, mas tenho certeza que ela está aqui mandando boas vibrações e principalmente apoio, porque ela lida com um veículo que para a gente é bastante importante, e trazer essa discussão no veículo que ela trabalha é fundamental para todos nós. Então eu gostaria de passar a palavra para a professora doutora Lina Mara, para que todos se deliciem com a fala dela. Muito difícil falar depois da professora Ana Cláudia. Ela resume de uma maneira tão elegante, tão agradável para ouvir e para pensar, né? O significado da moda no mundo atual, né? O significado da moda para todos nós que queremos interagir e participar nesse mundo que pede a participação. Participar é também sinal de saúde, sinal de bem-estar, é sinal de estar presente nas decisões. Então, realmente muito, muito agradável. Não dá para estar na PUC sem fazer um cumprimento à nossa reitora, a Ana Sintra, e eu vi que hoje tem eleição, né? Estamos elegendo aí uma nova reitora, tomara que seja uma reitora. Tomara que seja uma reitora. E queria fazer um cumprimento muito especial para a Kátia, que tem sido nossa companheira aqui nessa jornada de construir esse conceito de moda, falando a inclusão como um direito. Quando a professora Ana Cláudia Luiza fala das escolhas, é exatamente esse o nosso mote dentro da secretaria, o direito de escolha. Por que as pessoas com deficiência não teriam direito de escolher comprar a roupa que está na moda? Por que elas não teriam direito de escolher vestir-se como os demais, aonde ela interage, nos ambientes onde ela vive, também estão vestidos? Seja o mais casual das roupas, né? O jeans, o tênis, seja o vestido de festa, o vestido de noiva, esse direito de escolha precisa estar assegurado. A liberdade, a igualdade se faz a partir desta opção, de você escolher, eu falo muito, né, com que roupa eu vou. Porque esse é um direito inalienável. E são pequenos direitos que constroem esse painel de garantia de direitos da sociedade. O direito de mobilidade, de ir e vir, o direito de acesso à escola, são direitos tão importantes quanto o direito de escolher a roupa com a qual eu vou estar em cada uma das situações.
E quando a roupa, e nós sabemos que a moda reflete a cultura, a trajetória do movimento cultural, e isso envolve o folclore, as crenças e os desejos de uma sociedade. É fundamental que a moda também também reflita a questão da inclusão. Um artifício ou um detalhe que promove a facilidade do usar, ela reflete o desejo da sociedade de construir uma inclusão plena. Uma mudança do sistema de abotoamento, uma facilidade na identificação de uma etiqueta, ela está mostrando o grau de compromisso que quem faz a moda, quem pensa a moda, quem vende a moda, tem com todos os humanos. Não apenas com aquele grupo que predomina no mercado consumidor ou entre a elite pensante. Então, acho que essa lógica de entender a moda como um direito de todos tem a ver com a participação. Quando nós falamos, primeiro que você só gosta do que você conhece, do que você vê. Se você não ver as pessoas com deficiência, você não tem sequer o desejo de entender, de ter curiosidade, como vivem, né? Como faz supermercado, como cuida do filho, aquela mãe paraplégica, como é que essa criança resolve os problemas pessoais fundamentais na escola. Mas se você não tiver essa convivência, você não vai se apropriar dessa história. Você não vai ter curiosidade de saber. A gente só tem curiosidade de saber, de conhecer aquilo que a gente vê, aquilo que está muito próximo da gente, que de alguma maneira impacta no nosso dia. A moda traz essa oportunidade. Eu preciso pensar num provador de loja, numa rampa dentro do shopping, esse consumidor que vai chegando e que precisa encontrar esse ambiente pronto. Mas eu preciso ter acesso e poder usar esta roupa de uma maneira confortável, adequada, seja pelo tecido, seja pela modelagem, seja pela forma como eu identifico esta roupa dentro de uma arara ou dentro de uma prateleira. Esses mecanismos que vão fazendo a acessibilidade do vestuário têm uma expressão clara. Por que é que eu faço isso? Porque eu respeito essa pessoa. Em última análise, se a gente tivesse que pensar na moda como um elemento de inclusão, nós estaríamos falando no respeito aos direitos de todos. E não se constrói uma sociedade sem respeito. O respeito é a forma legal de nós mostrarmos a solidariedade. Como é que eu sei que eu estou fazendo o que é certo? Primeiro, porque é certo, a gente não precisava nem pensar. Mas, segundo, porque eu estou me aproximando das pessoas, eu estou respeitando o direito do outro. São pequenos detalhes, parecem pouco importantes, mas eles não são. Não dá para você se apresentar a uma entrevista de trabalho, um indivíduo que tem uma baixa estatura, com roupa de criança. Não dá para você participar de uma discussão onde você quer impor uma opinião, quer mostrar a sua reflexão sobre o tema, se você não estiver minimamente composto para participar daquilo. E não que as pessoas vão fazer restrições à sua chegada. Acho que até estamos vivendo um momento onde a sociedade vai ampliando os seus horizontes e se tornando cada vez mais permeável. Mas a nossa primeira tendência é de cuidado. É mais fácil absorver uma pessoa, absorver uma relação de convivência quando a figura se apresenta dentro de uma lógica que é a lógica que nós identificamos como adequada para cada um dos ambientes. A gente não vai de smoking na praia e nem de maiô na igreja. São códigos. E a sociedade mostra claramente esses códigos. E quando nós fugimos aos códigos, nós precisamos mostrar o dobro do que nós somos para sermos respeitados na metade do que nós temos. Então esse é um jogo difícil para quem precisa o tempo todo abrir portas, romper barreiras, construir viadutos e superar grandes dificuldades. A aproximação fica mais fácil quando eu já sou acolhida pelos olhos.
Por isso que a forma como nós nos apresentamos em cada ambiente é tão importante. E isso tem tido um impacto decisivo nos mecanismos de empregabilidade das pessoas com deficiência. Mas tem tido um outro impacto que é também significativo, que é essa nova oportunidade deste novo ciclo econômico que olha para 45 milhões de brasileiros. Nós estamos falando de 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo, que são consumidores, que se distribuem em todas as classes sociais. Você tem na classe AA, A, B, C, D e E. Para cada nível de consumo, nós vamos ter diferentes pessoas com deficiência se aproximando desse mercado, ajudando a compor essa cadeia produtiva, ajudando a pensar a moda. Por isso que é tão importante estarmos conversando neste fórum com quem está pensando um plano nacional, quem está compondo uma política para o nosso país, e tem a ver com os nossos valores culturais, com a história do nosso desenvolvimento social e até com as nossas condições ambientais. Não é igual fazer moda na Noruega e no Brasil. Não é igual a seleção dos materiais que nós utilizamos, da modelagem que nós fazemos. Portanto, é importante que para cada brasileiro que esteja escrevendo, ou pensando, ou refletindo sobre a questão da moda, ele lembre das pessoas com e sem deficiência. É nesse universo que vai se colocando essa população que, enquanto consumidora, quer ter acesso a todos os produtos, a todos os bens e produtos da nossa sociedade. E se nós entendermos este mercado como um mercado ativo, e é ativo, um mercado que consome, que escolhe, que faz escolhas, como deve ser o papel de cada pessoa humana dentro do planeta, nós estamos falando de um fortalecimento desse ciclo econômico. Mais gente comprando, mais gente pensando, mais gente produzindo, mais gente dependendo deste ciclo, que é desenhar, produzir, vender e consumir. Eu faço sempre um convite a todos que pensam o mercado real. O mercado ele é indutor da política. Nós precisamos identificar quem é o mercado, aonde ele se coloca, e a partir dessa lógica do mercado, nós induzirmos uma política adequada, que pode passar por benefícios fiscais, por incentivo à cadeia produtiva, por mais recursos para ampliar esse espaço de produção e de consumo. Mas você primeiro precisa entender o mercado e pedir que o mercado faça a indução da política. Na moda inclusiva, a gente até usou uma estratégia um pouquinho diferente. Nós começamos a discutir com quem já fazia a moda de que maneira a inclusão das pessoas com deficiência podia ser absolutamente eficiente como produtor de moda e como consumidor. A gente já tem resultados surpreendentes. O Brasil hoje pode se colocar na liderança das mudanças que integram este mercado no mundo inteiro. O esforço que foi feito a partir do concurso de moda, dos desfiles de moda inclusiva, e a facilidade com que nós nos colocamos junto com vocês, que nos abriram as portas, a articulação que a Dani Auler fez no sentido de trazer a discussão para o fórum de moda, e não para ficar uma discussão apartada. Nós não estávamos falando do mundo do B, não era a moda para as pessoas com deficiência, mas era a moda inclusiva, era essa moda que vocês fazem olhando para as pessoas com deficiência. Isso acabou tendo um reflexo, que se desdobrou em atividades em Milão, em Nova York, na Rússia e em Londres. É um concurso que hoje é celebrado. Então, um novo formato para falar de inclusão. É melhor a gente falar das coisas que nos tocam e que nos trazem, às vezes, algum constrangimento, porque nós não sabemos como lidar com aquele problema, pelo lado positivo. É melhor a gente falar das coisas que são difíceis para a sociedade pelo sucesso que elas trazem. E a moda celebra isso. Quem está falando em moda, está falando em coisas bonitas. Está falando em coisas que dão certo. Está falando em coisas que trazem alegria para as pessoas.
Você fica triste quando você não tem um vestido. Você fica feliz quando você está bem vestido. Você fica feliz quando você pode comprar um sapato. Você fica infeliz quando você não pode comprar. Então, a moda tem um fator ela se traduz por felicidades, por espaços momentâneos de autorrealização. Então, traduzir a moda para a pessoa com deficiência e traduzir a pessoa com deficiência dentro da sociedade a partir da moda foi uma estratégia absolutamente de sucesso para discutir a inclusão social dentro de uma outra ótica. A ótica de como as pessoas podem estar felizes, buscando novas oportunidades no espaço profissional, no espaço esportivo, no lazer, no entretenimento, que é tão importante quanto a atividade profissional, a partir desse novo cenário. E traduzir isso para a moda trouxe grandes perspectivas de trabalho. Nós temos hoje agências que trabalham com modelos com deficiência. Então, isso é o resultado, um indicador concreto de que o tema foi acolhido pela sociedade. Nós temos um setor do varejo preocupado em como vender, como alcançar as pessoas com deficiência e entregar o produto que elas desejam. Portanto, nós estamos falando de uma cadeia produtiva, de um ciclo de negócios que já está estabelecido. E certamente, se isso virou realidade, foi porque essa interlocução com vocês que pensam, que refletem e que escrevem as novas diretrizes da moda para o Brasil, foi uma parceria, foi um diálogo bem sucedido. Eu gosto sempre de falar quando eu estou na PUC. Primeiro porque eu sou daqui, sou formada nessa universidade, com muito orgulho. Segundo porque eu acho que a PUC tem mesmo uma visão de pioneirismo, de inovação, que não é muito o hábito das grandes universidades, mas a PUC nunca perdeu esse protagonismo, sobretudo nas causas sociais. E porque falar com vocês que representam o que existe de melhor e mais inovador em termos de moda é sempre um prazer. E a gente fica feliz que essa parceria tenha trazido já todos esses frutos, mas com muita expectativa de que a gente continue avançando nesse cenário. Acho que nós temos um compromisso com as mudanças sociais. E esse compromisso passa por todos os setores. Nós só podemos estar plenamente satisfeitos quando todos tiverem acesso a tudo, a partir de escolhas, a partir do resultado de um desejo pessoal que pode ser alcançado porque a estrutura da sociedade ampara, promove e dá garantias de direitos. Acho que é isso que nós estamos fazendo com a moda e é isso que nós vamos fazer com todas as áreas onde a pessoa humana precisa continuar sendo o protagonista. A Dani morreu. Bom dia. Estou muito emocionada de estar aqui ao lado dessas mulheres maravilhosas. Primeiro a doutora Dinamara, né, que me ensinou assim, tudo que eu tenho, que eu aprendi em relação à inclusão. A Heloísa, que foi minha diretora, assim, quando eu formei na IMB, né? A Kátia, uma grande parceira. As palavras que a senhora falou da moda, assim, encantadoras. E aí eu vejo um monte de gente aí que me ajudou tanto nesse caminho a percorrer tudo isso. Então, assim, estou realmente emocionada. E muito feliz pela oportunidade de estar aqui ao lado de gente tão brilhante, né, que fez parte desse meu caminho. O que eu tenho... Nossa, tá meio... Tá ok? Não toca. Esquece ele. Não existe. O que eu tenho a dizer é que a experiência que a gente teve dentro da Secretaria com esse projeto da moda inclusiva foi grandiosa e foi maior até do que nós esperávamos, né? Então, quando a gente leva isso para o interior, né, que a gente circula em todos os municípios do estado, acho que a gente já foi em quase todos, mas é muito interessante quando a gente vê não só a relação da pessoa com deficiência, com a roupa, com o vestuário,
mas mesmo das mães, da família, né? Como a gente consegue incluir toda uma família dentro dessas modelagens novas, como a gente facilita o dia a dia de mãe. Eu vejo mães, quando a gente está por aí, que não trabalhavam, por conta até que tinham que ficar mais tempo com a criança, para dar banho, para se vestir. E hoje elas conseguem ter pelo menos um trabalho de meio período, até mesmo, às vezes em casa, mas pela facilidade que ela tem em dar banho. Então a gente se deparou com problemas que a gente nem, com desafios que a gente nem imaginava, que por conta de um vestir, né, a mãe não conseguia, a criança se estressava na questão da reabilitação, então eram coisas que a gente nem, eu pelo menos não imaginava que a moda, nesse sentido, para uma mãe era tão importante. Na questão das pessoas, da inclusão, por exemplo, a gente vai fazendo amigas ao longo desse trabalho, e tem várias amigas, principalmente cadeirantes, que eu fui conhecendo nesse processo, que falam que, nossa, depois do concurso, depois dessas lojas que começaram a ser feitas de modo inclusiva, né, que hoje ainda são só e-commerce, mas acreditamos que teremos ela logo mais em magazines e pontos de vendas físicos, e que falam que mudou a realidade, a vida, porque são pessoas que hoje trabalham o dia inteiro e estudam à noite. Então, chega na faculdade à noite, precisa fazer uma sonda, alguma coisa nesse sentido, e precisa da ajuda de alguém. Geralmente elas têm uma amiga, alguma parceira que ajuda, né, que faz a transferência da cadeira de roda para o banheiro. Eu nunca sei as palavras certas de falar, né? Aí eu estou lá da doutora ali na ainda, eu fico, ai meu Deus. Mas, e que às vezes essa amiga dela não está, ela tem que chamar alguém da faculdade, que é constrangedor. E ela demorava mais ou menos 40 minutos quando ela chegava do trabalho para a faculdade, para fazer todo esse processo, sempre perdia a primeira aula, enfim. Com essas modelagens que foram sendo desenvolvidas através dos estudos e cada vez mais os concursos, né, que o nosso objetivo é incentivar os estudantes a criarem soluções no cotidiano das pessoas com deficiência. Então, cada solução que vai aparecendo, que eles vão usando no dia a dia, falou que facilitou a vida dela em 90%. O que ela demorava 40 minutos, ela demora 10. E não precisa de ninguém. Então, com a moda inclusiva, a gente resgata também a autonomia, e aí resgata a autoestima. Então, isso se torna essencial, né? Eu falo que a gente estava falando até de design essencial, mas que é uma modelagem essencial para a vida das pessoas. Então, como isso reflete no dia a dia do ser humano, né? Então, como a moda pode ser uma ferramenta também dessa funcionalidade, também aliado à beleza, às escolhas, né? O desejo que essa pessoa tem de vestir alguma coisa com o seu estilo, né? Porque não é porque você passou por alguma mobilidade, ou mesmo reduzida temporária ou não, que você não tem o direito à escolha de estar dentro do seu lifestyle, né, digamos assim, mas do que você gosta, né, do seu estilo. E é muito legal, e aí eu aproveito para convidar todos para o próximo concurso, para o próximo desfile. As inscrições acabaram hoje, senão eu já ia convidá-las também a participarem. E recebemos inscrições lá, foi muito legal. Vou até compartilhar, que a Gabi acabou de mandar uma mensagem. E a gente recebeu trabalho até do Japão. Olha que legal, bom. 2 trabalhos do Japão, fiquei super feliz. Muito bom. E é isso, então. Quando que é o evento, o concurso? O concurso a gente ainda não tem a data definida, mas provavelmente será ou no final de outubro ou no começo de novembro. Mas assim que a gente tiver, a gente já avisa. E também estamos trabalhando, colocando a moda, porque se a gente trabalha a questão da pessoa com deficiência na transversalidade, né, que eu acho que é por isso que a secretaria existe, para não ficar isolado, mas para estar trabalhando na educação, na saúde, no esporte e na moda também. Então, fico muito feliz de todas as oportunidades que a Kátia também oferece, do congresso que a gente está realizando todas juntas, né, com toda essa parceria, porque a gente fazia o fórum de modo inclusivo, estabilidade, e aí quero que a doutora falou, a gente às vezes ficava, né, muito ali. Então a moda ela tem que ser colocada mesmo a inclusão dentro desse contexto mesmo maior da moda. E eu acho que é isso, então eu queria... Eu queria agregar um detalhe que a Dani falou. Essa questão do que é essencial, a gente podia traduzir como designer para todos, desenho para todos, desenho universal, e até fazer algumas reflexões. Há uns anos atrás,
década de 80, nós tínhamos uma discussão permanente sobre acessibilidade arquitetônica. E aí tem várias histórias divertidas, inclusive envolvendo aqui o grupo da PUC, que a gente fechava as estações de metrô, que estavam começando, né? Que não tinha acessibilidade, a gente ia com os cadeirantes. Tinha uma discussão permanente, as pessoas diziam, não, mas por causa de um pinguinho de pessoas e o custo. A história vai mostrando que o custo não é maior, é igual, e também não é um pinguinho de pessoas. Se não tivéssemos pensado na acessibilidade lá atrás, nos anos 80, hoje não teria um idoso andando na rua. Quando a gente sobe essa rampa aqui da PUC, que está fora da norma, ela tem mais do que 0,7 de inclinação, a gente percebe, assim, mas hoje, por exemplo, é muito mais prático eu subir correndo atrasado a rampa do que esperar o elevador. Em geral é o que a gente faz. A opção, se você tiver a rampa, a escada, o elevador, a opção em geral é a rampa. Mas rampa era alguma coisa impensável naquela época. Hoje a gente olha para esses elementos arquitetônicos achando que faz parte da paisagem. Você não para pensar a mudança que isso significou. E é real. Ninguém imaginou que o Brasil faria inversão demográfica tão rápido. Porque nós éramos 70 milhões em 1970, tinha até música, né? E agora nós somos 200 milhões. Tem um número expressivo de pessoas que tem uma sobrevida muito maior, uma expectativa de vida de 76 anos em São Paulo é um assombro. Não é à toa que as pessoas se aposentavam com 45 anos, com 40 anos de trabalho, que começava a trabalhar com 14 e se aposentava com 49. Era essa, e morria com 55, 60. Por isso que o problema da Previdência hoje é real, é material, e por isso que se deslocou a faixa etária. Você começa a trabalhar mais tarde, você vai viver mais. Você precisa entrar realmente mais tarde no mercado de trabalho. Todas essas mudanças que foram acontecendo e que eram, de alguma maneira, previsíveis, elas tiveram um impacto enorme. Isso também teve impacto na moda. Nos anos 90 a gente tinha algumas lojas para pessoas, para os idosos, depois para os gordinhos, e vamos ter para as pessoas com deficiência, porque é um número crescente. Nós salvamos mais vidas, nós temos uma violência urbana enorme, as doenças crônicas hoje sobrevivem, graças a Deus, a medicina melhorou muito. A gente resgata os pacientes, as vítimas de violência em tempo recorde, leva para o hospital, salva. Eles vão estar vivendo dentro dos mesmos ambientes que nós vivemos para sempre. Então é preciso que eles tenham acesso a estas escolhas. Então, quando nós estávamos falando em moda há um tempo atrás, a maior queixa das pessoas com deficiência, e sobretudo aquelas deficiências congênitas, é o tamanho do calçado. Uma enquete absolutamente doméstica, quando a gente pergunta para as pessoas no mundo atual a questão do calçado, há um desconforto enorme quando você compra calçado. É muito difícil, né? Você acertar, ter um calçado confortável que você põe de manhã e tira à noite com a mesma disposição. Principalmente que gosta de sapato alto, que nem eu. Em geral tem uma diferença, nós somos diferentes, as nossas metades são diferentes, né? O Criador sabiamente mostrou que esta igualdade pretendida não é real. Por que a gente tem que comprar o par de sapato? A gente podia, porque os nossos pés não são iguais, né? A gente podia comprar um pé e outro pé. E essa seria uma atitude absolutamente inclusiva, porque a questão das pessoas com deficiência é essa. Uma pessoa que usa uma prótese tem o tamanho do pé diferente, ela vai ter que comprar 2 pares de sapato. Quem usa uma órtese para melhorar a marcha, ela também tem que comprar sempre 2 pares de sapato. Ela vai descartando. Mas a gente tem uma experiência muito interessante no Brasil, e que não é nem brasileira. Hoje a maioria das lojas de biquíni, você compra separado.
Taeira, você entra em qualquer loja, você compra o casaco e a saia. Não é só um movimento econômico, você paga duas coisas. Não, é porque você precisa ajustar a modelagem do corpo. Como a gente, acho que ainda continuamos usando, né, as modelagens europeias, que se ajustam muito pouco ao que é o corpo do brasileiro. Então a gente compra o casaco do tamanho e a saia do outro. Ninguém ainda teve coragem de inovar na indústria do calçado. Mas no dia que a gente puder comprar o pé e não o par, nós vamos estar tendo uma atitude absolutamente inclusiva. E eu não tenho nenhuma dúvida de que esse é o futuro da indústria calçadista. Porque, como as pessoas pisam de maneiras diferentes, você também gasta o sapato de maneira diferente. Então, se a gente tivesse essa opção, talvez a gente tivesse certamente, né, nós teríamos uma opção de comprar sapatos mais ajustados aos nossos pés, mais confortáveis, e abrindo espaço para que as pessoas com deficiência fizessem a mesma opção. Hoje, calçado ainda é um problema. Essas mudanças que parecem tão impossíveis vão se tornando cada vez mais próximas da realidade. Porque não é uma necessidade específica da pessoa com deficiência. É uma necessidade de todos. Que é mais vibrante na pessoa com deficiência. É como a questão da rampa. Ela impede que a pessoa com deficiência se apresente. Mas ela facilita para todos. Ela não é um impeditivo para nenhum de nós que estamos aqui. Mas ela facilita para todos nós. Para as pessoas com deficiência, ela é impeditivo. E aí a gente volta para esse discurso. Por isso que é importante elas estarem dentro, convivendo. Porque se nós não identificarmos quais são as barreiras, nós não eliminamos. E a gente só conhece, só gosta a partir da convivência. E é isso mesmo, a gente só gosta do que conhece. Você pode até não gostar porque conheceu, mas você não vai saber nunca antes de conhecer. Então, é muito importante a gente ter essa visão. A proximidade traz a ideia da inovação. A convivência traz ideias que podem fazer grandes mudanças no mercado. E mudanças que podem ser benéficas para a cadeia produtiva e benéficas para a sociedade. Toda vez que a gente pensar numa política em moda, em cultura, em valorização da nossa história, do nosso folclore, a gente precisa pensar como é que a pessoa com deficiência se inseriu naquele cenário. E pensar de que maneira a gente vai atualizar a história, aproveitar aquele momento, mas olhando também de que maneira isso alcança as pessoas com deficiência. Seja na locomoção por veículos automotores, seja o espaço público da calçada, que é uma outra lógica. As calçadas acessíveis, as rotas estratégicas acessíveis, elas trazem facilidade de mobilidade para todo mundo, para quem está empurrando o carrinho, para o idoso que anda com uma bengala, para quem passeia com o cachorro. Mas, sobretudo, porque a calçada é o primeiro espaço de interação que a gente tem. Se a calçada for larga, você para conversar com o seu vizinho, com a pessoa que passou com um cachorro bonitinho. Se ela for estreita, não passa cadeira de rodas, mas também não vira espaço de interação. Pensem nisso com relação à moda. Se nós tivermos espaços de interação, onde a pessoa com deficiência pode vestir o mesmo que todas as outras pessoas estão vestindo, usar o mesmo cenário, o mesmo espaço, a mesma loja, a gente começa a entender melhor essa dinâmica e entender melhor quais são as necessidades. E aonde que a necessidade dela traduz mais conforto para todos nós. Uma das questões cruciais para as pessoas com deficiência é o tecido. Elas passam mais tempo sentadas ou mais tempo imobilizadas em cima de um tecido que pode ser mais áspero, absorver menos os fluidos, o suor, ter menos mobilidade. Como é que a gente pode melhorar a indústria têxtil e até tem, né? Já tem algumas iniciativas muito importantes nessa área, para que o tecido seja agradável, menos atrito e que sirva realmente como um elemento de conforto, e não
de contenção. Se for confortável para as pessoas com deficiência, vai ser muito mais confortável para todos, né? Então, todas essas particularidades do mundo da moda precisam ser pensadas. E fica aqui o desafio, como é que a gente muda essa indústria calçadista? Tem uma boa notícia para a senhora. A Melissa está lançando, está começando a estudar isso. Eles estão fazendo um lançamento de uma sapatilha que você pode comprar, que serve para um pé e para o outro pé, e você pode comprar um pé. Você só profeta. Que bom! Tá bom, inclusive porque a Melissa é um produto de um custo razoável, um custo acessível. Que bom! Então, eu sempre digo que ideias boas nunca surgem no lugar só. Surgem muitas cabeças. Mas eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu acho que, não sei, mas eu lembro que na época que a gente, há 2 anos atrás, que o Francisco Moratti veio para cá, e ele faz todo um trabalho com a Melissa. E ele coloca sobre case de sucesso dele a questão da moda inclusiva. Então, acreditamos também que essa convivência. Já esse pensamento já transitou lá atrás com o Francesco e quem sabe. Mas o Francesco é uma cabeça iluminada, né? Ele tem uma visão 360 graus. E na questão de custo, que a senhora falou da acessibilidade dos prédios, só para finalizar, assim, às vezes eu vou conversar com empresários, confeccionistas, e eles falam, mas isso vai me agregar custo, porque eu vou ter que fazer colocar um zíper a mais, fazer uma modelagem diferenciada. Eu estou falando, gente, se você tem um planejamento de modelagem, de encaixe de tecido, vai ser igual numa moda convencional, porque você só vai estar trabalhando, que nem você vai colocar um bolso a mais numa moda convencional, numa calça, cargo, né? Na roupa da moda inclusiva também. Então você vai estudar da mesma forma, não tem um custo a mais para a moda inclusiva. As pessoas acham que você customiza. Não é isso, é isso que a gente tenta levar. Que é a mesma coisa da moda convencional, só que às vezes com uma estratégia de modelagem que vai facilitar a vida de uma pessoa que está na cadeira de rodas, mas que você, eu que não preciso dela, né, nesse momento, não vai interferir em nada e vai ser bom para mim, eu vou usar. Olha, a gente tem que fazer uma brincadeira. Faz de conta que você tem uma carteira no bolso de trás. Tira a carteira sem se mexer na cadeira. Tem jeito. Agora, por que o bolso é atrás? Isso é uma boa pergunta, né? Podia ser lateral. Vai ter que sempre fazer assim. E eu vejo com muita frequência as pessoas fazerem isso quando estão dirigindo, né? Está chegando perto do pedágio. Tem alguns detalhes da roupa que a gente tem que repensar, porque não é prático para ninguém. Não é prático para ninguém. As pessoas com mais idade vão perdendo, e é natural, a gente vai sentindo isso em todos nós, um pouco da coordenação fina. Você deve treinar, você fazer alguns exercícios, inclusive, porque isso tem impacto cerebral. Por exemplo, neurociência, hoje a gente sabe como é importante você manter essas habilidades mais finas. Mas é uma realidade, você vai perder. O sistema de fechamento, de abotoamento, é muito ruim, nas camisas, sobretudo. Você pega um indivíduo sem nenhuma deficiência, com grande interação social, com capacidade, eu falo com uma pena, né, uma caneta, capaz de fazer tremer o mundo e que não consegue, às vezes, fechar, principalmente esse primeiro botão. Não é o erro da pessoa, é o erro do vestuário. Então, nós precisamos começar a discutir de que maneira o vestuário precisa se adaptar agora às pessoas para que elas tenham agilidade, conforto e que a usabilidade não fique prejudicada. É comum você ver pessoas com mais idade com a gravata e sem o último botão fechado. É difícil mesmo fechar. É difícil. Então, acho que está na hora de eu lhe dar algumas boas notícias também, né? Principalmente representando os cursos, né, formadores na área de moda. Então, como essa moçada aí está sendo apresentada essa questão, cada vez mais os cursos estão incorporando essa questão, estão estudando essas questões. Eu tenho a alegria também de ser parecerista de iniciação científica do colóquio e assim, a quantidade de trabalhos visando as limitações motoras, na verdade,
Eu estava lendo esses dias um trabalho de gente que teve AVC. Então, quais foram as soluções da ergonomia? Foram lá, na teoria, né, na ciência, né, o que a ergonomia diz, de quais são as características necessárias, a questão do conforto, a questão da limitação. Fiquei feliz a beça, se eu não me engano, era uma pessoa de Pernambuco, alguma coisa assim. Mas com uma seriedade no estudo e com proposições de como fazer para abotoar, porque a pessoa não tinha mobilidade do seu lado direito. Mas como ela vestia, colocava um vestido, enfim, trazendo justamente essas questões. E aí eu fico muito feliz porque eu estou na academia, eu cheguei na academia por conta de uma experiência de mercado. E aí, enfim, sempre gostei da academia, etc. E fui me apaixonando cada vez mais. E tive também a alegria de ser convidada a desenhar um curso de design de moda, né? O que a gente quer? E aí começam essas questões que são essenciais, porque a gente está trabalhando com formação e não é só o caráter profissional, né? É o caráter humano. Que pessoa eu estou formando para ser um profissional? E aí, quando a gente coloca desafios, nós temos hoje na universidade, como em várias, um projeto que chama Moda Inclusiva. O olhar que o estudante dá para aquilo e ele começa a perceber a diferença que ele pode fazer e como ele vai desbravando isso mundo afora, né? Então, a iniciativa de vocês com o Moda Inclusiva foi uma sincronicidade, eu até fiz aqui algumas anotações nesse sentido, de ação política. E a ação política, talvez o senso comum ache que ele está restrito só aos órgãos públicos e políticos. E é exatamente como você, se me permite chamar assim, colocou. É no nosso dia a dia, né? É na observação que a gente faz, é no nosso entorno, a mudança que as questões da moda inclusiva pode fazer na família, nos amigos daquela pessoa com deficiência, ou daquele idoso, ou enfim. E a nossa atuação juntos somos fortes, né? Aquela coisa assim. Juntos a gente pode fazer muita diferença. E juntos estamos aqui, né? E juntos estamos nas universidades, e juntos estamos em eventos como a Daniela cria aí, e você tão generosamente nos recebeu e nos recebe e nos incentiva, né, a cada ano do Moda Inclusiva. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa experiência política. E é inegável a gente voltar a falar dessas questões num momento onde nos preocupa tanto as questões do bem viver e das questões éticas, e vivemos num momento de questionamento nesse país. Nós somos tão éticos, nós somos tão criativos, e parece que a gente é só um bando de gente corrupta. E aí eu acho que é importante a gente cada vez mais começar a falar as coisas boas que fazemos, que a gente vê que os outros fazem e que a gente pode ajudar a construir. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa experiência política de vocês. Eu falo que política é a essência das relações humanas. Nós fazemos política o tempo todo. Tem a política de convivência familiar, a política da educação, a política econômica, e tem a política pública, que é essa que emerge do seio da sociedade. Ela é discricionária, porque o gestor público, cabe a ele decidir se faz ou não faz, mas ele só decide em cima daquilo que a sociedade apresenta para ele. Raramente você constrói uma política pública a partir de uma... Você pode até ter um insight, mas esse insight veio de alguma coisa. Mas no cerne da política, você teria que ouvir a sociedade e decidir. Porque você tem que colocar algumas prioridades dentro de um plano de ação. Essa ação discricionária de decidir fazer ou não fazer tem que estar atrelada a algumas ações transversais. Por exemplo, a articulação intersetorial. Você não faz uma política isolada, você precisa ver se tem financiamento, se tem mecanismos e indicadores de qualidade, e como a sociedade, como o principal usuário
daquela política, o principal beneficiário daquela política se coloca. E com quem você vai trabalhar? Nenhuma política pública pode existir se você não estiver atrelada aos elementos da sociedade, do Estado como um todo. Você tem a sociedade civil e o governo, e como um todo o Estado. Então, eu acho que a moda, ela foi um gesto de ousadia, porque era uma ação que a mim, como médica no Hospital das Clínicas, me preocupava muito. As pessoas se incomodavam por conta da roupa. Desde de 1986, quando eu comecei a dirigir o Centro de Reabilitação do Hospital das Clínicas, uma das coisas que me trazia problemas administrativos eram os armários onde os pacientes deixavam suas coisas enquanto faziam o tratamento. Eles tinham um locker, era um armário. Só que aí eles iam embora e levavam a chave do armário. Aí aquele paciente voltava dali uma semana, o armário dele estava, mas é que difícil carregar. Porque ele trazia mudas de roupa, porque tinha perda de urina, tinha dificuldade para comer, sujava a roupa. E ele fazia viagens para chegar no hospital, né? O hospital das Clínicas tem gente do estado, do Brasil. Então eu falava, mas eu não posso ser responsável pela guarda dos pertences do paciente. Que loucura é isso? Bom, eu posso contar histórias desses armários, das coisas que a gente encontrava nos armários quando abria, de arma a droga ilícita. Além do mais, é isso, você começa a ter a guarda de um material. Então, fomos aos poucos trabalhando com os pacientes para mudar essa cultura. E aí o que a gente ouvia, estou falando para vocês de uma história de 1980, vocês viram que eu sou velho. O que a gente ouvia era os pacientes dizerem, mas não dá, não consigo, essa roupa, é difícil, por mais que eu tome cuidado, a gente atendia muito lesado medular na época, por mais que eu tome cuidado, na hora que eu vou, o coletor, eu não consigo tirar a roupa, uma pessoa mais pesada, às vezes a mãe mais frágil do lado. Então era uma preocupação. Aí veio a fase, no final dos anos 90, da empregabilidade, que foi a grande mudança no sistema de saúde. E é importante a gente falar isso. Nada é isolado. O fato do mercado exigir o acesso das pessoas com deficiência impulsionou a saúde para mais investimento na área da reabilitação. Foi uma ação muito sinérgica. E aí as pessoas diziam, bom, eu vou lá agora, pronto, vou voltar para o meu trabalho. Você olhava e falava, nossa, não pode voltar para o trabalho assim, né? Não tem condição. Você está perto de um indivíduo que está, por exemplo, cheirando urina. Mas dentro do hospital isso passa absolutamente desapercebido. Parece que faz parte do cenário. Agora não mais. Tolerância zero. Mas naquela época a gente entendia. Mas não no mercado, não no ambiente de trabalho. Ninguém consegue, não está adaptado para isso. Então, aos poucos, a gente foi entendendo que a gente precisava ir além. Só para vocês terem uma ideia, nós chegamos no limite de fazer convênio com uma locadora de roupas, com aluguel de roupas, para vestir as pessoas no dia que elas iam para uma entrevista de emprego. Porque você tem que ter uma alternativa. Como é que a gente vai comprar roupa se não tem emprego, né? Às vezes a coisa também passa por aí. Então, essa necessidade de ter uma roupa adequada, bonita, compatível com a moda atual, mas com as funcionalidades que, na verdade, eu falo, as pessoas com deficiência precisam, mas são funcionalidades que servem a todos. Nós acabamos de falar da história do bolso. Foi se colocando como uma... Então a gente conversava com as famílias e a mãe, sempre tem, né, um artesão, uma costureira em casa que pode fazer. Mas não vai fazer como uma roupa que você escolhe. E isso foi se colocando. Quando nós começamos a secretaria, eu ficava sempre impressionada com o Pellegrini, que ficou o meu secretário adjunto há muito tempo, porque ele estava sempre impecável, de terno, gravata, ele é impecável, ele é chique. Aí eu falei para ele, Pellegrini, você é o único dos lesados medulares que eu conheço que anda sempre de terno, gravata, porque é mais prático. Eu prendo o paletó do terno aqui embaixo, e aí eu fico modelado reto, e porque é desconfortável. O Baggio, que já era uma pessoa mais pesadinha, punha também paletó tal, mas usava calça de abrigo. Porque era a única coisa mais confortável para ele. Uma pessoa
extremamente diferenciada e tinha calças de abrigo que quase você não percebia, sempre arrumado também. Eu falei, essa ideia da calça de abrigo parece boa, né? Mas por que a gente não transforma o material do terno num tecido melhor? Então a gente começou a brincar com essa história. E aí eu precisava de alguém que cuidasse disso, eu fui falar com a Dani. Mas a gente teve uma... E a Dani veio imediatamente cheia de ideias, já 1000 por hora, 300 coisas ao mesmo tempo, dava conta de ouvir tudo que ela tinha para falar. Mas aí nós fomos falar, eu sempre... A gente tem um pouco de preocupação com essas inovações, né, dentro do governo. E nós tínhamos uma reunião, quando a secretaria começou, nós tínhamos uma reunião mensal com o governador, que era uma reunião de 1 hora, no máximo, todo secretário. Se você falasse mais que 5 minutos, já cortava a tua fala, você tinha que ser pontual. Era o que você está precisando ou o que você está fazendo que é diferente. Eu falei, olha, a minha ideia é a gente pensar um pouco na questão da indústria têxtil, da moda, e quem sabe até um concurso de moda inclusiva fechado. Avisa do concurso que eu quero estar lá. E ele foi. E os nossos governadores têm ido em todos os concursos. Eu tenho absoluta convicção que a presença de quem realmente detém o voto tem muito peso para a sociedade. E quando não vai o governador, vai a esposa, isso tem um impacto. Você faz a mudança também, são os sinais que a sociedade pede, né? Você faz a mudança também por esses sinais, por essa presença. E o Moda é um programa que acabou alinhavando uma parceria muito grande, seja com a Associação dos Fabricantes, a BIT, com a indústria, mas sobretudo com a universidade, que era o nosso primeiro e mais importante parceiro desde o começo. E essa mudança que foi acontecendo, que você agora vê isso com clareza entre os jovens, entre os estudantes, que acabou originando um mestrado, produção científica, isso realmente é o impacto que se espera. Então, voltando para a mudança, voltando para a sua pergunta, eu acho que não daria para ter feito isso em outros estados. A gente fez em São Paulo, porque em que pese nós termos uma série de questões para resolver, muitas, tem um universo, tem uma estrada pela frente, São Paulo tem um pioneirismo e uma presença graças ao movimento das pessoas com deficiência. Foi o primeiro Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência. As lideranças do movimento ainda são as lideranças que sinalizam para o Brasil inteiro o que deve ser feito. Nós temos um governo mais permeável, mais inclusivo, que olha para essa questão de uma maneira clara. Tivemos, né, nesse período, tomara que continue, que também tem as questões. Mudam os governantes, podem mudar as propostas. Embora mudem menos quando a sociedade se apropria. Aquilo que a sociedade tem como forte não é tão fácil mudar. E, de alguma maneira, a questão da moda e essa representação, que a moda tinha impacto por conta do mercado de trabalho, mas a moda também tinha impacto porque era um novo ciclo produtivo, ajudou a construir uma boa argumentação e a presença do governo em massa nesses concursos e nessa trajetória. Então, eu acho que foi um pouquinho de ousadia, mas correndo riscos calculados, porque a gente foi compartilhando a ideia. E a mesma coisa, o parecido, era a questão da praia acessível, que aí foi até um movimento ao contrário. Era o governador Serra ainda, ele falou para mim, você sabe que eu estava vendo um filme e vi que tinha lá uma praia na França, com as pessoas com deficiência, num equipamento, nossa, emocionante, eles entravam no mar e tal. Eu falei, que filme? Ele falou, não lembro. Eu falei, que praia na França? Também não lembro. Mas era ótimo o filme, devia ser muito bom mesmo. Aí ele falou, você não pode fazer esse projeto? Eu falei, mas eu precisava ter um pouquinho mais. Ele falou, mas deve ter na internet e tal. Você acha? E vamos lançar no verão? Eu falei, não, o verão é semana que vem. Ele falou, então, vamos lançar no verão. E a gente lançou no verão a cadeira anfíbia, a cadeira acessível, que é um sucesso também. Mas, assim, a gente precisa ter espaço dentro do governo para pensar essas coisas. Senão a gente vai ficar sempre imaginando a criança na escola, a reabilitação no hospital,
né, o transporte, que são fundamentais, mas não fazem a felicidade das pessoas. O que faz a felicidade das pessoas são esses diferenciais. E o maior produto da democracia é o bem comum. E o bem comum você só consegue se as pessoas estiverem felizes. Não é o que elas têm, mas é a percepção do que elas são. É muito mais do que o que a gente tem. É a percepção do que a gente é. E esse é o principal objetivo do meu trabalho, o bem comum. E eu acredito firmemente que a democracia a gente só constrói se a gente estiver olhando para o outro e pensando se ele está tão feliz quanto a gente está. É o bem comum que impulsiona o país contra os desvelos da corrupção, contra a falta de ética, contra as questões corporativas que muitas vezes incendeiam as nossas universidades. Nós esquecemos de celebrar o que é bom. A mídia não mostra. Você não consegue mostrar um projeto bom, mas se caiu doente da maca, sai todo dia no Fantástico. Então, nós precisamos abandonar a cultura do que é perverso, mal, e começar a mostrar as coisas que dão certo. Que eu até tenho a risco de dizer que são muitas. Não são em todo o Brasil, não são o tempo todo, mas são muitas as coisas boas. E nós temos por hábito, e é um hábito que eu venho combatendo fortemente, esconder, eu vou enfatizar isso, esconder a ação do governo quando é ele o grande financiador das mudanças sociais. Se eu não souber aonde o governo está colocando o meu imposto, que aliás eu me queixo muito do que eu pago, eu fico muito infeliz. É melhor eu contar o que o governo faz, é melhor eu contar sem esconder as mazelas, porque transparência é fundamental. A gente trabalha com as organizações sociais, eu vou só contar isso aí porque esse relato é importante. E a gente queria fazer um centro de reabilitação em Carapicuíba, tem 1 milhão de moradores lá que trabalham fora. Tem um número enorme de crianças com deficiência, e o governador Geraldo Alckmin pediu que eu fosse lá ver se cabia dentro, eu também gosto de falar nome e sobrenome, eu não sei falar uma pessoa, um lugar, eu já falo tudo. Se cabia dentro do hospital, que era gerido por uma organização social de São Camilo, que é o Hospital Geral de Carapicuíba. Aí eu cheguei lá e fiquei pasma quando eu vi. Tremenda uma construção, enorme, enorme. O hospital está num lugar estratégico, bonito, fica num elevado, você vai chegando numa avenida, que é média, aí você vai vendo aquela construção, jardinado, muito bonito. Mas eu cheguei lá por mim mesma, cheguei, não marquei com ninguém. Fui lá ver, eu queria ver o hospital primeiro, antes de marcar com alguém. Entrei no balcão e falei, eu queria marcar uma consulta com o clínico. A senhora é moradora? Eu falei, sou. Não era, não sou, né? Ela falou, clínico demora. Mais ou menos uns 3 meses. Eu falei, menos que o meu convênio, eu pensei, né? Menos que o meu convênio, 3 meses, menos que o meu convênio. Eu falei, ai, tudo isso. Bom, se a senhora preferir um especialista, a senhora conseguir a indicação lá do AME, o especialista é mais rápido. Eu falei, não quero passar pelo clínico mesmo. Aí uma senhorinha atrás de mim falou, é uma maravilha, clínico aqui é uma maravilha, espera o clínico. Uma senhora, bem senhorinha. Eu falei, eu vou esperar, eu não tenho nada grave, eu posso esperar. A moça falou, tá bom, então me dá o seu RG, para eu fazer o... Eu falei, mas, bom, já que vai demorar mesmo, eu volto depois. Como é que o hospital aqui é mantido? Aí a senhora atrás de mim, graças ao São Camilo. Eu falei, não, graças ao governo do Estado. Esse hospital é do governo do Estado. Não tinha uma indicação. Ninguém que estava se tratando lá tinha ideia que aquilo ali era 100% recursos do SUS e do governo do Estado. Que pena. A gente faz exatamente o contrário nas nossas unidades da rede Luciano Montoro. Você vai encontrar a sinalização, a informação que aquilo é um programa, porque nós temos que valorizar o SUS, nós temos que proteger o SUS. É o maior programa social do planeta. Do planeta. Não existe um programa social que abrace 200 milhões de pessoas. É o que o SUS faz. Por que a gente tem que esconder o que dá certo? Tem muita mazela no SUS, tem muita coisa que não funciona. Mas se a gente valorizar o que funciona, vai ser aquele velho ditado que sempre serve. Faça o bem nem que seja por inveja. Se eu celebrar o hospital que dá certo, o outro vai tratar de se arrumar.
Então, eu acho que a gente tem que mostrar o que dá certo e mostrar o que o governo faz. Eu faço muita questão disso. Tenho grandes discussões com os nossos parceiros, que não é o caso de vocês, que a gente trabalha de uma forma super alinhada, quando omitem a chancela do governo do Estado. Sobretudo deste governo. É um governo que é honesto, que é correto, que é ético, que tem olhado pelo social. Tem um caminhão de coisas para fazer, tem um caminhão de coisas que ele não fez. Tem coisas que ele não fez tão bem. Mas que, no cômputo geral, é um governo que realmente olha para o bem-estar das pessoas. Posso falar isso, não sou filiada a partido nenhum, sou técnica, não tenho nenhuma pretensão de cargo político, estou aqui como um agente da inclusão, que foi essa bandeira da minha vida inteira. Mas se a gente não mostrar quem é a fonte pagadora, se eu não mostrar, você pode, estou fazendo um convite, vocês podem circular pelas unidades da rede do Simão Toro. Ninguém lá vai falar, recebi por doação, graças a Deus. Todos os nossos pacientes estão empoderados. Eles sabem que ali eles estão recebendo o que antecipadamente eles pagaram. Porque quando os pacientes eram lá, eu não sei como agradecer, muito obrigada, o que eu recebi aqui, eu falei, você pagou adiantado, você já tinha pago quando você chegou aqui. Porque isso aqui é feito com o teu imposto. E é isso que a gente tem que falar o tempo todo para as pessoas. Elas precisam ter a consciência de que elas são donas do Estado. Elas são fruidoras da política, mas elas são nós que elegeram. E elas precisam fazer valer esse direito. E a gente só faz valer o direito quando a gente apresenta. Se eu não sei quem está pagando, não sei nem para quem reclamar. Então, acho que essa é uma lógica que na questão da moda ficou muito claro, porque a gente podia conversar com as faculdades, nós não estamos fazendo concorrência com ninguém. Nós estamos induzindo uma cultura e falando de uma política que, quem sabe, um dia possa significar até uma mudança no financiamento da cadeia produtiva, como existe em outras áreas, para garantir que mais pessoas tenham acesso a uma condição de vestuário adequado, que é fundamental para a saúde, para o bem-estar e para a felicidade. Obrigada, professora. Kátia, temos tempo para perguntas? Não temos? Como estamos aí? São 11h19. A próxima mesa estava programada para as 11 horas. Né? Mas foi maravilhoso. Falou muito, mas falou muito bem. Acho que você merece, e os estudantes merecem que você também fale para eles. É muito importante. Então, começar a levar você para universidades, né? Para que a gente fale. Dani, muito obrigada pela mesa, pelo evento, pelo que vocês fazem pela moda, porque é isso, vamos nos valorizar com aquilo que celebra, né? E a moda celebra todos nós. Muito obrigada.